Você sabia que os últimos temas da redação do Enem tiveram como base leis que foram modificadas ou criadas no ano da prova? Olá pessoal, tudo bem? O Canal Inteligente está no ar. Eu sou a professora e corretora de redação Aritânia Correia e é isso mesmo que você ouviu. Eu pensava que era teoria da conspiração, mas botei meu lado de jornalista para trabalhar, investigativo, fui lá na internet ver se tinha conexão com os temas da redação do Enem e alguma lei que tinha sido criada ou modificada ali naquele período ou no ano da prova. E não é que era só em um ano, não tinha exatamente uma lei, mas como eu já trouxe temas relacionados a informações divulgadas pelo MEC, NEP, esse ano foi exatamente um ano em que foi algo relacionado nas redes, divulgado nas redes sociais do MEC e do INEP. Então assim, hashtag presta atenção, porque eu trago provas de que não é uma teoria da conspiração aleatória, é real e faz sentido. E baseada nisso, o que é que eu fiz? Trouxe a minha bola de cristal, brincadeira. Não trouxe a bola de cristal, mas fui cavucar as redes sociais de ninguém mais, de ninguém menos que o Senado. Eles ficam lá divulgando modificações nas leis, lei nova. E eu disse, cara, ninguém é melhor do que vocês para me passarem essa informação de temas fortes, prováveis, que tem vínculo ali com o governo, que tem vínculo total com a sociedade para tema de redação do Enem. Mas como é que eu trabalho com provas? Eu vou começar provando para vocês que desde 2014 os temas, da redação tinham uma conexão com alguma lei criada ou modificada naquele ano. Vamos lá. Em 2019, quando o tema foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil, nós tivemos o prazo final para a resolução, a instrução normativa da Ancine, que dizia que até janeiro de 2020 era necessário garantir acessibilidade para cegos e surdos às salas de cinema em todo o Brasil. Claro que não era especificamente sobre cego e surdo, mas a gente está falando de democratização do acesso ao cinema. Então era um viés de abordagem da prova. E claro, dá pra gente pensar em acessibilidade para outras questões, como muita gente abordou. Em 2018, quando o tema foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, a gente teve a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Check. 2017, desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Esse foi o único ano que não teve uma lei específica, mas nós tivemos ali campanhas do MEC, NEP, TV Escola, para falar da inclusão de videoprova para quem era surdo. Por isso que eu já trouxe um vídeo com sugestões de tema que eram tiradas ali das redes sociais do MEC, NEP e TV Escola. Em 2016, o Senado alterou a lei de crimes resultantes de preconceito de raça e de cor. E em 2016, o tema da redação foi exatamente o combate ao racismo, além da intolerância religiosa, porque nós tivemos duas versões da prova. Em 2015, o tema foi persistência da violência contra a mulher. E neste ano, em 2015, nós tivemos ali a lei do feminicídio, sancionada em março. Vou um pouquinho mais para trás. Em 2014, nós tivemos a temática, publicidade infantil em questão no Brasil. E em 2014, o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente emitiu uma resolução na qual considerava a publicidade infantil como algo abusivo. Agora, hashtag presta atenção. Vamos diretamente nas redes sociais do Senado procurar temas fortes de redação que tem ali um viés com uma lei. A gente sabe que as temáticas do Enem levam em consideração questões sociais. Nos últimos anos, a prova tem abordado isso, tem abordado muito questão de inclusão. De repente, esse ano pode ser autismo, de repente, esse ano pode ser bullying, de repente, esse ano pode ser alguma coisa relacionada à saúde mental. Tem N possibilidades. Só que agora eu não vou pegar informações de formas aleatórias, eu vou especificamente nas questões relacionadas às leis. E para isso, eu vou compartilhar com vocês os posts da rede social do Senado, do Instagram do Senado, e aí eu vou mostrar para vocês os que eu salvei, porque eu achei os mais relevantes e que viram possíveis temas de redação, inclusive associados a muitos temas que eu já sugeri aqui no canal. Vou compartilhar minha tela com vocês, vamos lá. Eu tô projetando para vocês aqui, é o Instagram do Canal Inteligente, aqui estão os posts que eu salvei lá do Senado.
O primeiro deles está relacionado à pessoa em situação de rua, quando ele diz que o censo ele pode começar a incluir os moradores de rua. Normalmente não se dá importância, só as pessoas que têm casa. Isso mostra, né, que o governo está tendo um olhar maior com as pessoas em situação de rua, é a nomenclatura que normalmente se utiliza, para virar tema de redação do Enem. Tá? E a gente vai conseguir trazer em métricas, em quantidade, né, o tamanho do problema social. Então vai ficar aí a primeira sugestão. A segunda sugestão é relacionado a compras online. Tem outros 3 posts relacionados a isso, eu vou mostrar para vocês depois na sequência. E a gente pode estar falando aí sobre uma nova forma de consumo, né? Os novos hábitos do consumidor brasileiro, que com a pandemia nós tivemos um boom aí, a gente está falando de consumismo do mesmo jeito, só que os hábitos de consumo mudaram e as compras aconteceram mais na internet. Pode ser um viés diferente sobre fraudes, mas também pode ser relacionado a novos hábitos de consumo e as novas leis que regulamentam esse consumo, essa compra do e-commerce, né, no universo online. Nós temos também, olha só, outro post relacionado à compra online. Na sequência, ó, maus tratos a animais é crime. E aí vem o meu tema do coração. Vocês já sabem que maus tratos contra animais é um tema que eu já venho sugerindo aí há alguns anos. E tem pelo menos 2 posts sobre maus tratos contra animais. A gente tem uma lei nova que entrou em vigor esse ano, né, que torna a pena um pouco mais severa. E isso é bastante interessante. Claro que ganhou um grande boom e uma grande visibilidade. Isso não costuma ser comum para virar tema de redação. Mas quem sabe, não é mesmo? Então, maus tratos contra animais entra como um possível tema de redação forte por causa de uma lei também trazida e modificada esse ano. Capacitismo vem como uma temática nova. Tem 3 posts de capacitismo aqui nesses últimos meses por parte do Senado. E a gente está falando ali mais uma vez desse universo de inclusão que tem sido uma escolha, né, para tema de redação, a questão dos surdos, a questão da acessibilidade no cinema. Então, a gente trabalhando com minorias, né, com grupos específicos da sociedade, com um processo de inclusão, e o capacitismo fala exatamente sobre um preconceito que existe em relação à pessoa com deficiência. Não importa o tipo de deficiência que ela tenha, tem atos que são atos que demonstram preconceito e tem um preconceito social no geral também. Então entender capacitismo é interessante e inclusive eu tô pensando em discutir esse tema aqui também, certo? Eu vou falar, já vou adiantando que eu pretendo discutir os temas, né? Não vou dizer todos porque eu acho que não dá tempo, mas a maioria desses temas nas próximas semanas até o Enem. Então fiquem atentos aqui, tá bom? Próximo tema, trabalho escravo. Nós temos hoje no Brasil trabalho escravo, só que ele é muito mais moderno e a lei ela trata exatamente sobre isso. Como é o trabalho escravo moderno, né? Nós chamamos de trabalho escravo, isso vira uma alusão histórica maravilhosa, né? Ali com a época da escravidão aqui no Brasil, mas o trabalho escravo moderno, né? A gente tá falando de, aí eles chamam de condições análogas à escravidão. A gente tá falando de forçar alguém a trabalhar, impor jornadas exaustivas, sujeitar a condições degradantes de trabalho. Então, existem novos critérios do trabalho escravo aqui no Brasil, certo? Só que na atualidade. Então, seria um tema extremamente interessante para a temática do Enem deste ano. Próximo! Vamos lá! Energia sustentável. Faz tempo que o Enem não fala sobre sustentabilidade, sobre algo relacionado ao meio ambiente, e aí pode não vir necessariamente falando sobre desmatamento ou desastres ambientais, mas pode vir relacionado à energia sustentável, né? E aí tem N formas a gente falar sobre energia sustentável. Quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando de um consumo consciente. Então, sustentabilidade também ali tá no meu top 3 eixos temáticos para a redação do Enem deste ano. A próxima olha só, aqui a gente está falando sobre pessoas desaparecidas. Entrou e foi discutida ano passado aqui no canal. Todos os temas que eu já discuti, maus tratos contra animais, pessoas desaparecidas, eu vou colocar os links dos temas que já foram discutidos aqui no canal aqui abaixo, porque aí os que eu não discuti é o que eu vou trazer para discussão esse ano. Mas aí quando acabar esse vídeo, você já pode assistir as discussões que já rolaram aqui, certo? Então, aqui é relacionado a pessoas desaparecidas. De novo, eu tô falando de uma minoria social, de um grupo específico, mas de um problema importante, né? Centenas de milhares de pessoas desaparecem anualmente aqui no Brasil e a gente tá falando de uma temática que
quebraria a perna de muita gente por não ter conhecimento. Ó, é lei, escolas devem contar com serviços de psicologia e serviço social. Se a temática for bullying, você pode usar essa lei para trazer essa abordagem. Se a temática for violência, e aí violência sexual, exploração sexual ou qualquer outro tipo de violência, você citar a escola como um agente de apoio para a criança, para trabalhar a questão, você pode falar dessa lei, da possibilidade de a escola oferecer esse suporte psicológico para a criança. Então, de repente, pode ser algo relacionado à educação, só que nesse aspecto, né? Para tratar questões específicas de apoio psicológico para as crianças. Então, a escola aí vindo como um braço forte. Estatuto do Idoso. Aqui, a gente sabe que o Enem não vai falar sobre inclusão do idoso. Pode até ser, não dá para dizer que não, mas como eu já tinha proposto ano passado, a questão da inclusão tecnológica do idoso, ou a inclusão do idoso no mercado de trabalho. Dá para falar sobre isso. Quando eu vi esse post, eu achei interessante e, de repente, pode ser idoso também. Vai saber, né? Ó, o Estatuto do Idoso completou 17 anos em setembro. Não é uma data batida, tipo 20 anos, 50 anos, que muita gente acha significativa, mas vale a pena trazer isso para discussão. Senado lança oficinas de criação de ideias legislativas nas escolas, de repente uma temática sobre a inclusão da disciplina de educação política. Tem vários posts sobre questão de lei, como o cidadão ele deve saber como sugerir a criação de uma lei. Então, assim, essa questão de trazer essa educação mais relacionada à questão política, tanto para o cidadão, direitos, estou falando de direitos ali, né, do cidadão, quanto para a questão escolar, também pode vir aí como possibilidade. Próximo, abandono, né? Quando a gente fala de criança, eu acho que vem com uma temática bem forte. Eu posso falar de criança relacionada a exploração sexual, abuso sexual, abandono, trabalho infantil, certo? Violência de qualquer tipo para criança, a negligência dos pais. Então, quando a gente está falando de abandono e abandono ser crime, de repente pode virar uma temática, e aí vocês sabem que a banca adora ser específica. Eu não estou falando de criança no geral, mas sobre abandono. Existem vários tipos de abandono, não apenas o abandonar, deixar lá e ir embora. O não dar atenção, não dar suporte, não cuidar, também é um tipo de abandono. Então, eu não descartaria, gente, eu não descartaria, certo? O próximo, capacitismo mais uma vez aparecendo aqui, eu tô falando, vamos discutir capacitismo, vai ser o primeiro tema que eu vou discutir. Pode nem dar, viu? Eu não tô interessada, mas quem assistir vai se dar muito bem. Mais uma vez, maus tratos contra animais. Hashtag presta atenção, hashtag presta atenção. Posts relacionados à questão de mobilidade urbana, eu percebi muito forte aqui. Mas eles podem ser específicos, tipo acessibilidade para pessoa com deficiência, ou pode ser específico sobre transporte público. Então, eu vi muitas leis relacionadas a trânsito, vias e mobilidade urbana. Então, fiquem atentos a essa temática também, ó, mais uma aqui relacionada, só que específico aqui para transporte público. Se tem uma mobilidade urbana, você pode incluir a questão do transporte público, tá? Senado aprova uso de fundo para ampliação da internet em escolas públicas. A gente está falando de educação, a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de AD, a gente está falando do futuro da educação. Então, é uma lei que pode se encaixar em qualquer um desses temas que eu acabei de propor, tá? Então, vai aí como sugestão, porque é bastante adaptável, ainda mais com essa época de pandemia, apesar de que isso não pode ser utilizado como critério. E proposta torna inafiançáveis crimes relacionados à pedofilia. É um tema bastante polêmico, eu não diria que faz parte da cartela de temas que a banca costuma abordar, mas não dá para descartar nada, né? Como eu falei, pode ser abuso infantil, exploração sexual infantil, mas pode ser pedofilia, que aí vai para um outro viés, inclusive. Então, também aí vale um tema pra gente não descartar. Bom, baseado nisso, vocês perceberam que eu não falei nada aí, nem mentira, nem aleatória, nem ela tá muito louca. Provei tudo que eu falei e a gente tem como base aí tanto temáticas que são prováveis temas que eu já sugeri, quanto temas novos e diferentes, certo? E aí eu quero te convidar
para que nessas próximas semanas a gente entre aí no modo intensivo de preparação, e nas próximas semanas eu vou estar aqui trazendo temas de redação discutidos, mais repertório, tirados claramente dessas sugestões aqui do Senado com base nas leis, e outros temas que também são bastante prováveis, que também foram relacionados ali nas redes sociais do MEC/NEP, como a questão da literácia familiar. Então vamos levar isso em consideração também para as nossas próximas discussões. Os temas que eu já discuti aqui no canal, que foram citados nesse vídeo, eu vou colocar aqui na descrição, porque aí você já pode diretamente assistir. Ativa o sininho, se inscreve no canal se não é inscrito, para você acompanhar essa nova sequência de vídeos aí até o Enem, para ficar mais preparado quando o assunto é temático e você não ser pego de surpresa. E mais do que isso, ficar mais preparado para garantir a nota máxima, porque esse é o nosso objetivo, sem necessariamente precisar prever aqui, ridículo, o futuro, certo? Se você gostou desse vídeo, dá um like, cara, compartilha, marca a gente no Instagram, segue o canal Inteligente no Instagram, marca a gente lá que eu adoro repostar vocês. Deixa aqui nos comentários qual desses temas você acha mais forte, ou se não é nenhum desses temas, qual outro tema você acha que é mais provável para uma das 3 edições do Enem 2020, que vai ser realizado em 2021. E é isso. Até o próximo vídeo.